Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar o Sr. Coronel Estalagem, agradecer-lhe por estar aqui presente e nos ajudar aqui a, percebermos o que é que foram os acontecimentos relacionados com o assalto a tanques e tudo o que lhe foi, todos os acontecimentos subsequentes. Disse aqui que estava responsável pela unidade de investigação criminal da Polícia Judiciária Militar durante o tempo em que ocorreu o assalto a Tancos e que saiu em janeiro. Quais é que eram as suas funções? O que é que isso significa? E como é que soube que tinha acontecido esse assalto e o que é que fez quando soube que tinha acontecido esse assalto? Diretor da Unidade de Investigação Criminal. Pronto, tenho que fazer isto, não é? Portanto, eu era o diretor da Unidade de Investigação Criminal e a minha função era coordenar as equipas de investigação criminal. Nós, na altura, tínhamos cerca de 7 equipas em Lisboa e 4 ou 5 no Porto, não tenho a certeza. Portanto, quando nós tivemos notícia desse assalto, foi um telefonema que foi feito para o piquete, porque foi feito já fora das horas normais de serviço, e nós temos um piquete sempre ativo. Esse piquete foi contactado nesse sentido, ele contactou-me a mim, a dizer porque é que estavam a chamá-lo a Tancos, e eu disse, sim senhora, vai a Tancos, e, como faz parte do protocolo, leva consigo o pessoal do laboratório. Foi isso que aconteceu. E o que é que aconteceu a seguir? Ele iniciou as funções de investigação em Tancos, não é? E durante a noite, uma vez por outra... Estamos a falar de que noite? Estamos a falar da noite em que é comunicado o desaparecimento das armas. Nós não sabemos quando é que as armas desapareceram. Nós sabemos apenas que foram detectadas naquele dia. Sim, naquele dia. 28 para 29. 28 para 29, sim, ao fim da tarde. Portanto, ele telefonou-me, ativou o protocolo, não tem que ter nenhumas instruções digamos, específicas minhas, porque eles sabem muito bem aquilo que têm a fazer, e foi aquilo que ele fez. Apenas me comunicou mais tarde, uma hora mais tardia, que aquilo parecia ser qualquer coisa de grave, tinha sido um furto, não tinha sido uma arma que tinha desaparecido, não é? Tinha havido de facto uma invasão à zona dos paióis de Tancos, e que entretanto, inclusive já tinha contactado com a procuradora de turno, porque existe sempre uma procuradora de turno no DIAP, e ele já tinha contactado com a senhora. Eu disse, então, avance e toda aquela necessidade que tiver de mais pessoal, está à vontade para ativar as células. E foi isso que ele fez, tanto que no outro dia de manhã já andava lá, inclusive é pessoal também da nossa delegação do Porto. Esse era o piquete, é isso que se refere? Piquete. Quem é a equipa que fica responsável por essa investigação? Não significa que seja sempre o piquete. Então quem? Porque eu posso ter oficiais, estamos a falar de investigadores-chefes que são sempre oficiais, eu posso ter oficiais com valências, nomeadamente valências a nível informático, como agora recordar desse aspecto, que poderão estar mais aptos do que o indivíduo que nessa noite está de piquete, porque os piquetes são semanais, e aconteceu muitas vezes o processo não ficar com o piquete. Quando se justificava, por razões que eu entendia não ficar, eu passaria aquilo para outro investigador, mas isso não era muito normal acontecer. Só quando eu tivesse, de facto, só quando o crime fosse, de alguma forma, de natureza específica e eu tivesse algum investigador que estivesse à vontade, mais à vontade, enfim, para conduzir o inquérito. Sou eu, com certeza, que não me estou a fazer explicar, diga. Mas eu também preciso perceber, porque tenho que entender. Falo como quem não está por dentro, como o Sr. Coronel está. Perfeitamente. O piquete ficou naquele momento responsável. Sim. Com um conjunto de pessoas que o Sr. Coronel terá dito, se precisar de mais alguém, peça. E é essa equipa que fica depois na investigação do caso, não sendo, é o Sr. Coronel que determina que não é. O que é que aconteceu neste caso específico? Nós não estamos a falar hipoteticamente. Ficou o oficial investigador que fez piquete. Foi ele que ficou com o processo. Que era quem? Foi a ele que eu atribuí o processo. O Sr. Vitão Bengalinha, da Força Aérea também. Que era o resto da equipa de investigação? Que estava com ele. As equipas geralmente eram constituídas por um oficial e 1 ou 2 sargentos. Eram 2 sargentos que estavam com ele. Neste caso, eram 2 sargentos
Não, neste caso não era, porque o piquete não quer dizer que fosse, perdão, o piquete não quer dizer que fosse a equipa dele, porque o piquete era corrido e podia não ser a equipa dele, não é? Mas eram 2 sargentos que estavam com ele, mas eu não me consigo recordar quais eram os sargentos. Então, quem ficou responsável pela investigação foram, no caso, o Piquete, que depois era o capitão Bengalinha, e as pessoas que tinham naquele momento ocorrido. A questão é, o Sr. Coronel não determinou uma outra equipa? Não, ficou aquela equipa. E quais foram as linhas de investigação que se seguiram ao assalto? E qual é a comunicação que tem? Portanto, ia falando com o investigador-chefe, ia dando indicações sobre como devia decorrer as diligências? Como eu digo, ele não necessitava de indicações específicas minhas, porque eles sabem muito bem aquilo que têm que fazer, e não era o primeiro, nem o segundo, nem o 20º, nem o 30º crime que eles estavam a investigar, não é? Embora não com esta, felizmente, não é? Com esta dimensão. Mas pronto, ele ia-me contactando, e de manhã contactou-me mais. E, já agora, uma informação. Quando nós nos apercebemos da dimensão do furto, nós contactámos a Polícia Judiciária e toda a manhã estiveram no meu gabinete 3 investigadores da Polícia Judiciária, enfim, especialistas na área, que me ajudaram, de alguma forma, a elaborar a lista do material furtado. Porque, como os senhores deputados, por certo, se recordarão, era uma lista extensa, não é? E o que havia ali que determinar era a designação técnica do material. Porque não é explosivo XPTA, não. Aquilo tem uma designação técnica e era isso que nós estávamos a tentar apurar para podermos fornecer essa lista à Polícia Judiciária, com a ajuda deles, obviamente, e eles depois, a ideia era contactarem os seus congéneres estrangeiros, não é? Para tentarmos conter, se é que ainda era possível conter aquilo que tinha acontecido, porque nós não sabíamos quando é que aquilo tinha acontecido. Já lá iremos a essa parte. Contactou imediatamente a Polícia Judiciária, portanto, na perspectiva do Sr. Coronel, na sua atuação enquanto nas suas funções. Sim, tinha o Diretor-Geral e o telefonema até foi de Diretor-Geral para Diretor-Geral. Eu sugeri, devido à dimensão que a coisa estava a assumir, eu falei com o meu Diretor-Geral e ele falou com o Diretor Nacional da PJM e da PJ, perdão, da PJ, e foi assim que a coisa foi organizada. Eles apareceram no meu gabinete 3 ou 4 investigadores da PJ que tiveram comigo a manhã toda e à medida que eu ia recebendo de Tancos a redação daquilo que ia sendo inventariado e que não se encontrava, não é? Eles iam fazendo a lista e pronto. E essa lista atingiu a dimensão que atingiu e eles depois, penso que, isso já não sei, penso que terão comunicado à Interpol ou ao quem de direito aquilo que de facto tinha desaparecido. Isso faz pressupor que, nas suas funções enquanto responsável pela investigação criminal na PJM, a relação com a Polícia Judiciária foi sempre cordial. Mas houve situações que já foram relatadas, nomeadamente a quando do reaparecimento do material, que fazem crer que a relação entre a PJM e a PJ não foram. Não foi sempre assim. Isso. No entanto, antes de irmos lá, deixe-me perguntar-lhe isto, que é, nessa altura, para si, quem é que estava a gerir as operações? Quem era o responsável pela operação? A PJM ou a PJ? Nessa altura, onde? Quando me está a dizer, no momento em que, logo quando o material é furtado, contacta diretamente a PJ. Ainda estava o processo, ainda estava connosco. Ainda estava com a PJM. Ainda não tinha acontecido a alteração da competência. Ainda estava connosco. Quando é que situa essa alteração da competência? Foi um dia ou dois depois. Isso está documentado, mas eu agora não me recordo, mas... Que isso terá sido anunciado numa reunião? Sim, foi. De dia 30? Foi no dia seguinte, porque eu estava no meu gabinete. Sendo que o despacho só sai mais tarde, mas para si, a antes. partir de dia 30, já era a PJ que estava... Eu tive uma reunião sozinho, fui sozinho à PJ, fui convocado para uma reunião na PJ, exatamente para se falar sobre esse assunto. E eu fui sozinho à reunião. Estava lá o doutor Luís Neves, que esteve aqui, não é? E estava mais alguém. E eu falei com ele, ele recebeu-me, eu tive a falar com ele e ele explicou-me o que é que ia acontecer. Que o processo ia ficar sobre a direção da PJ com a nossa colaboração institucional. O que é que isso significa, do ponto de vista prático? Significava que
eles é que tinham a direção do processo, eles é que definiam as linhas que o processo deveria seguir e nós estaríamos ali para os ajudar. Eu percebi muito bem o que é que queria dizer aquilo, porque é que nós estávamos ali. Porquê? Porque é natural que nós, todos os investigadores são militares, ou de um ramo ou do outro. E em ambiente militar, nós, de alguma forma, movimentamos-nos melhor, como é óbvio. Não é surpresa nenhuma, não é? E, portanto, como isto ia ter também muito movimento interno, portanto, o movimento externo, nós tínhamos que dar a mão à palmatória. Não tínhamos capacidade, e isso é mais do que notório, não é? A partir do momento em que as armas andam, não se sabe onde, nós, fora da instituição militar, a nossa investigação é muito limitada. Não é o mesmo que a Polícia Judiciária. Eu tenho 30 homens, eles têm, sei lá, 1000 ou mais de 1000, não é? Pronto. E esta questão a mim não me melindrou de forma alguma quando ele me disse isto. Eu falei com ele, foi uma conversa civilizadíssima e eu percebi perfeitamente o que é que estava ali em causa. Portanto, a direção ia estar com eles e nós estaríamos na retaguarda para ajudar naquilo que fosse necessário. Sr. Coronel, estar na retaguarda significa que há uma investigação da PJM a decorrer em paralelo? Não. Nós temos a indicação de que houve e de que isso foi sempre reportado e é feito com a conivência dos superiores. O que me está a dizer é que não havia nenhuma investigação a decorrer em paralelo. Eu, a partir desse dia, não tinha inquérito. Não tinha inquérito. Portanto, os meus investigadores não tinham inquérito para investigar. Portanto, não tinham que investigar. A não ser que, e isto tinha sido conversado também com a PJ, nós fizemos cerca de 90 inquirições e estas 90 inquirições foram coordenadas com a PJ. A PJ disse assim, então tudo bem. Eu disse na altura, porque já tínhamos começado. Na noite do desaparecimento, nós começámos a fazer inquirições ao pessoal que estava nos paióis. E fizemos cerca de 90 inquirições num espaço de 15 dias, porque em Tancos, naquela altura, não estavam só militares, estavam empreiteiros civis, estavam em obras. E, portanto, nós tivemos que correr a algumas zonas do país mais a norte para ouvir empreiteiros, trabalhadores desses empreiteiros. E, portanto, a primeira parte do processo, que são as inquirições, foram todas feitas por nós. Não a PJ, mas isto foi coordenado pela PJ. Mas não terminam a frase, porque disse a não ser, ou seja... A não ser que nós tivéssemos alguma informação, e dessas inquirições podia acontecer, não é? Que nós tivéssemos alguma inquirição que fosse necessário de imediato transmitir à PJ. Porque nós tínhamos combinado com a PJ que uma das coisas que íamos evitar era a duplicação de investigação. Se nós podíamos estar em investigação, e aí se verificou no caso das inquirições. Eles não fizeram inquirições porque nós estávamos a fazer essas inquirições. Então, se no decorrer dessas inquirições ou em algum momento, por alguma razão da investigação até anterior da PJM, surgisse alguma informação relacionada com este assunto, seria comunicada à PJ? Imediatamente. Então, quando se dá o aparecimento do material, como é que não é comunicado à PJ e é a PJM que toma conta do caso? E já agora, ele decorreu da investigação da PJM ou de uma chamada? Senhora Deputada, eu trouxe aqui um documento que foi publicado, aliás, foi o Jornal Expresso. O Jornal Expresso fez uma transcrição de um tal memorando, que os senhores, eu sei que a Comissão não tem porque não chegou cá, não é? Oficialmente. Mas eu vou-lhes dizer, eu só tive noção correta daquilo que se tinha passado em Tancos naquela noite. Eu não estive na chamusca. Eu só tive noção daquilo que se tinha passado na chamusca naquela noite quando li este memorando. Até a leitura deste memorando, que está aqui, que o Expresso publicou no dia 20, a leitura deste memorando pôs-me ao corrente daquilo que se passou naquela noite. Não esteve envolvido, nessa noite, não esteve envolvido em nada que dissesse respeito ao caso de Tancos? Na noite da alegada chamada? Eu estava em casa quando recebi uma chamada às 3 da manhã e o que se passa a seguir aí está aqui. Pronto, então explique-nos o que é isso que está aí. Diz aqui... Já agora fale-nos do início, recebeu uma chamada. Eu vou apenas... De quem é que recebeu a chamada e o que é que fez a seguir à chamada? Como eu não falei com mais ninguém sobre este assunto, e eu, como lhes disse, eu saí em janeiro, e desde janeiro até ao dia do lançamento da operação, eu não falei com ninguém da investigação, mas com ninguém mesmo, nem da IPJ, nem da PJM. Portanto, eu, quando vi este memorando, que saiu no dia 20 de outubro, eu li este memorando,
e vou-lhes dizer apenas aquilo que me diz respeito a mim. Os deputados estão-me a perguntar a mim o que é que aconteceu. Eu sou acordado às 3 da manhã e o Piquete diz-me, Sr. Coronel... Quem era o Piquete? Major Brazão. Sr. Coronel, eu estou a ler o que está aqui. Não estou a fazer conjecturas, nem estou a presumir nada. Estou apenas a ler o que está aqui. Mas espera, desculpe, Sr. Coronel. Está a ler o que está aí porque foi isso que aconteceu. Eu tenho a percepção que foi isto que aconteceu. O telefonema não tem percepção. Aconteceu mesmo porque fui eu que o recebi, não é? Às 3 da manhã eu recebo o telefonema do senhor do Piquete, portanto, em que me diz, Sr. Coronel, temos informação que uma caixa de granadas, era só isto, não era mais nada, era só uma caixa de granadas, está à vista num baldio na Chamusca. Ele lá me deu um brado, etc, etc. Pronto. A seguir à Ponte da Brantes, enfim, para ali uma coisa. Pronto. Eu disse-lhe, tudo bem, então vamos de facto ver o que é que lá está e ver se de facto se justifica tomar alguma atitude, porque nós já, não quer dizer que fosse este o caso, mas nós já tínhamos tido algumas denúncias que depois chegávamos lá e flop. Sr. Coronel, há pouco quando falou do episódio do próprio assalto, disse que, por definição, quem acudia, digamos assim, é o próprio Piquete. Não foi o Piquete que foi ver esta caixa ou acompanhar esta chamada? O Piquete nesta noite era outro, porque os Piquetes mudavam. Certo, mas foi o Piquete dessa noite, portanto, o Major Brazão, que deu seguimento à denúncia, à chamada, peço desculpa. Sim, era ele que estava lá e foi ele que depois deu sequência. Foi ele que deu sequência. Ele estava lá, ele telefonou-me, como eu disse, às 3 da manhã, a dizer que temos aqui esta situação, assim. Eu disse, então pronto, vá lá confirmar que de facto que isso é real. Deu indicação ao Major Brazão, o Piquete daquela noite, para ir ele à Chamusca. Sim, ele é que era o Piquete, sim. Eu não sabia, eu não se repare, eu não sabia que aquela caixa pertencia ao Fruto de Tancos, não é? Não fazia a mínima ideia, não é? Portanto, e ele estava de Piquete, ele tem que lá ir. A indicação que nós temos é que não foi ele que foi lá. E eu queria perceber se tem alguma indicação sobre isso. Que não foi o Major Brazão que foi lá? Bom, já sei a que é que se refere. Naquela noite, nós tínhamos a decorrer, naqueles dias, nós tínhamos a decorrer naquela zona uma operação também referente a tráfico de munições, e que era só munições, por parte de um indivíduo, eu acho que já posso falar isso, enfim, que operava ali na zona de Tomário. Pronto. E estava lá, eu na altura reconheço que eu nem me lembrava que andavam por ali, andava ali uma investigação. Mas o Major Brazão disse-me na altura, mas se calhar anda por ali o senhor Major Pinto da Costa, que pode de facto ir confirmar se aquilo que lá está de facto vale a pena eu ir lá ou não. Achou estranho esse pedido da parte do Piquete, uma vez que nos disse logo ao início que, por definição, é o Piquete que acompanha? Não, mas ele só me pediu, antes de deslocar para lá, para o Sr. Major que andava ali na zona confirmar se de facto estava lá aquilo. Ele depois foi para lá, não é? Ele só me pediu, veja, se era melhor ele ir confirmar se de facto estava lá alguma coisa. E ele foi confirmar e disse que sim. E depois, nessa altura, o Major Brazão disse, olha, aliás, ele, entretanto, já tinham, eles Piquete, ele, o Piquete e o investigador já tinham contactado entre eles. Eu senti-me um bocado, enfim, isso é outras questões, mas pronto. E foram para lá. E entretanto, o que é mais curioso no meio disto tudo, e está aqui previsto, e está aqui no memorando, é que quando eu telefono ao Brazão, quando eu ligo ao Major Brazão e pergunto-lhe, então já vai a caminho? Ele diz-me, de acordo com o que está aqui, vou e vai o Diretor-Geral comigo. Eu fiquei... O Major Brazão ligou diretamente ao Diretor-Geral e se eu não lhe telefono, às tantas eu nem sabia. Foi assim que eu me senti. Eu estava em casa e foi assim que eu me senti. Eu fiquei assim, pronto, tudo bem. E depois de ler o memorando, eu percebi perfeitamente. Porque o memorando aqui mais à frente diz
contactou-me a mim, sem nunca me referir que aquilo era material de tanques, obviamente, que não me ia dizer, e mais à frente diz que era necessário que o material fosse rapidamente enviado para uma unidade, acho que é o que está aqui escrito. Eu li isto há pouco tempo, diz aqui. Visto que assim que se apercebessem que podia ser de Tancos, o material, o Coronel Estalagem de imediato informaria ao diretor da UNCT. Quer dizer, dá a impressão que há aqui, que havia neste momento dentro da Polícia Judiciária Militar, duas facções. E eu vejo-me envolvido nesta trama, inadvertidamente, e estou a ser sincero, e só quando eu li isto, há pouco, em outubro, é que eu percebi porque é que não fui eu para Tancos. Eu sou da Força Aérea. Ok? Eu não conheço ninguém ali na zona de Santa Margarida, dos quartéis que há ali, que é tudo quartéis do Exército, eu não conheço ninguém do Exército. Zero, absolutamente. Nem nenhum oficial, nem nenhum sargento, nada. E, portanto, era necessário alguém que conseguisse ter contacto com alguém. Como? A BA1 está bem tanto. A BA3. Mas a BA3 já não é da Força Aérea há muito tempo. A BA3 já foi desativada há 15 anos. Pela Força Aérea. É um quartel do Exército. A BA3 é um quartel do Exército neste momento. E já é há muito tempo, portanto. E ali, para Santa Margarida, nem sei onde é que é Santa Margarida, nunca lá fui, curiosamente. Pronto. E a ideia era levar isto para Santa Margarida. Mas esta facto, dizer aqui, é que durante a noite eu faço 2 ou 3 telefonemas, a partir de certa altura sou posto à margem mesmo, eu nunca chego a saber que quantidade de material é que apareceu. É-me dita uma caixa e depois nunca mais me é dito que são várias caixas, ou que são caixas vazias, ou que são caixas cheias, como está aqui escrito, ou que deixam de ser. Portanto, digamos que eu nesta noite, eu fui posto à parte. E agora podem perguntar, então, mas não era mais normal ser o senhor a ser chamado a Tancos, uma vez que eu era diretor da Unidade de Investigação Criminal, do que ser o diretor-geral? Com certeza. Com certeza que sim. Com certeza que sim. Mas não fui. Não fui porquê? Por causa desta frase que está aqui. Eu contactaria de imediatamente. Eu devo dizer que sempre tive as relações mais cordiais possíveis com o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária, que à data era o diretor da UNCT, que esteve aqui há uns dias. Sempre reuniões pautadas pela maior cordialidade e frontalidade e sinceridade. E ele pode atestar isso. Tal como eu estou aqui a dizer, eu sei que ele tem a certeza, eu tenho a certeza absoluta que ele atesta isto da mesma forma que eu estou a dizer. Portanto, a leitura deste memorando, que eu presumo, enfim, de autoria assumida, e que eu presumo que ser, enfim, aquilo que se encontra no TSIAP, que o TSIAP, ao que parece, foi entregue, levou-me a fazer um filme sobre o que se passou naquela noite. E o filme, eu penso que, sou deputado, eu penso que não fugirá muito do que está aqui descrito. Portanto, está a dizer que houve uma encenação. Que no decorrer desses acontecimentos, acha que houve uma encenação. Diz aqui... Só a perguntar a si. Diz aqui que o Sr. Major mandou alguém fazer uma chamada. Mandou alguém fazer uma chamada, É o que diz o memorando. Pois é que pronto, é uma pena... É uma pena os seus deputados não terem este documento. Com certeza, isto é uma página do Expresso. Pronto. É que o que está aqui escrito, e aqui no que está aqui escrito, e eu lendo o que está aqui escrito, se me permitem, onde é que está aqui? Este informador sabe, isto aí tem aqui um introito sobre alguns antecedentes, com saco de explosivos, mas é umas coisas que eu nem sequer faço ideia porque é que isto está aqui. E depois diz que o informador diz que terá que ser feita uma chamada anónima, uma Jobrasão, da ordem militar, para as 3 da manhã, fazer a chamada.
Na sua opinião, o que está aí corresponde à verdade. Daquilo que viu, bate certo. Houve de facto um encobrimento. Uma encenação. Inclusive, as investigações feitas pela PJ e que o seu diretor, a semana passada, aqui veio relatar, ele também tem essa convicção. Sendo que eu estou a perguntar-lhe assim, porque esteve envolvido. Diz que quando disse o Sr. Major Brazão que disse que estava a caminho com o Sr. ex-diretor, aliás, com o atual, na altura, diretor da PJM, que percebeu que havia ali alguma coisa. Porquê é que aí não contactou a PJ? Eu contactei o meu diretor. Eu contactei o meu diretor. A partir do momento em que ele está no local do crime, digamos assim, é com ele que eu falo, não falo mais com os investigadores, não é? É com ele que eu falo. E perguntei-lhe. Ele disse-me que foi avisado, não por mim, né? Foi avisado e que como estava lá em casa, ele vivia sozinho e que decidiu ir à chamusca. Foi assim isto que ele me disse. Decidiu ir à chamusca. E eu perguntei-lhe, então, mas e quanto ao material, ele ia a caminho na altura, até nem falou muito comigo porque ia a caminho. Então, e quanto ao material? Isso quando lá chegarem, disse-me assim, quando lá chegar, depois eu ligo-lhe. Nós não sabemos o que é isto, eu ligo-lhe. Ele obviamente não me ligou. Fui eu que, mais tarde, enfim, estranhando a demora no contacto, falei com ele. Disse assim, sou Cornel, eu estou aqui, está aqui mau tempo e tal, a gente não se quer aproximar muito, e de facto é verdade, a gente não se quer aproximar muito da zona e não sei o quê, estamos à espera dos, desde o Exército, o pessoal do Exército que pronto, quer dizer, Explosive Ordnance Disposal, né? É o pessoal de explosivos, especialistas em explosivos do Exército. Depois de eles, enfim, aquilatarem de facto o que é isto, eu ligo-lhe. E até me chegou a dizer, eu senti muito maltratado nessa noite, confesso. E não me ligue mais que eu ligo-lhe. Foi esta a resposta. E não me ligue mais que eu ligo-lhe quando tiver alguma coisa para lhe dizer. A gente não sabe o que é isto. É um coronel a falar, é um coronel mais antigo a falar para um coronel mais moderno, né? Para quem está dentro da hierarquia militar sabe que isto tem qualquer coisa, não é? Ele falou para mim de uma forma como ele não era o habitual falar para mim. Ele nunca me, como se costuma dizer, nunca me atirou com os galões para cima, como se costuma dizer, não é? Ele falou para mim de uma forma impositiva. Eu, quando tiver algum dado, eu telefono-lhe, para eu não estar a chatear, a telefonar, pronto. E eu fiquei à espera. Fiquei à espera até às 10 da manhã. Vou terminar, Sr. Presidente, só para dizer, deixou aqui no ar a ideia de que, decorrendo da forma como interpreta os factos, há duas fações dentro da PJM, sendo que uma, de alguma forma, participa na encenação. Dava essa ideia. Eu não vou afirmar, nem posso afirmar, nem tenho dados para o fazer, que havia duas facções. Eu posso ter ficado com essa percepção. Portanto, nunca assumiu que era tudo por tudo para recuperar o material. Eu digo isto porquê? E eu vou explicar porquê, se me permitem, senhores deputados, porque isto é importante. E agora, recorrendo um pouquinho àquilo que o senhor diretor Luís Neves referiu aqui na sua audição. Eu nunca, da minha parte e da parte de quem eu coordenava, houve qualquer obstrução à investigação. Eu sempre ordenei ao meu pessoal que tudo aquilo que a PJ nos pedisse e que tivesse ao nosso alcance fornecer, era para fornecer. Quando o senhor Dr. Luís Neves aqui refere que havia algum obstáculo, eu acho que era noutro nível e não ao nível em que eu estava. E, de facto, ele relatou alguns episódios que dão essa ideia mesmo. Mas, ao nível que eu coordenava, tudo aquilo que nos era pedido, quer para a Polícia Judiciária, nós imediatamente tentávamos fornecer, embora muitas das vezes não tivesse na nossa mão, tivesse na mão do Exército, e aí teria que seguir os canais, enfim, pedir e eles mandarem, etc, etc. Mas nunca houve, da nossa parte, qualquer obstaculização ao processo. Pelo menos da parte que eu me tenha apercebido. Da parte que eu me tinha apercebido. Agora, ele falou a um nível mais elevado que houve umas conversas e desagradáveis e coisas, não sei, tudo bem. Essa parte, eu não estou por dentro desse assunto
Mas da parte mais abaixo, era assim que a coisa se passava. E disse ou não? Como? Tudo Diga, para sou- recuperar o material. Sou deputado. Não percebi? Foi assim que terminei, tudo para recuperar o material. Esse era um objetivo. Senhora Deputada, já concluiu. Muito obrigado.